Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje porque eu e o Mozão decidimos gravar para vocês alguns vídeos referente à palavra do Senhor, referente ao amor de Jesus por nós. E nós vamos começar hoje falando da nossa história, de como nos conhecemos, de como foi a nossa trajetória de lá até aqui. E espero que inspire vocês, que vocês de alguma forma sejam tocados pelo Espírito Santo através de nossas vidas. Vai lá, amor, começa. Fala, galerinha! Bom ou não? Graça e paz a todos, é uma honra estar aqui, né, podendo contar um pouquinho da nossa história, né, nessa série de vídeos que nós iremos fazer. E vai ser bacana porque eu acho que foi uma história forte, né? Teve o dedo de Deus. Claro que ele permitiu que a gente escolhesse um ao outro, mas teve o dedo de Deus, assim, totalmente. Né, mozão? Aquele dia foi top, né? Foi assim, gente. A gente estava no Confra Jovem da Lagoinha, 2014. E foi aqui em Betim, onde nós moramos. Aí a gente curtimos lá, né? Primeiro, segundo dia, tanto eu de um lado, ela do outro, a gente não se conhecia. Num dado momento, né, no último dia do Confra Jovem, né, no finalzinho ali, era a ceia de comunhão, como a igreja da Lagoinha chama. Aí, de repente, passou a ceia e a mulher que estava entregando a ceia estava passando ali, era muita gente, e eu vi que eu empurrei duas pessoas para que essa mulher conseguisse passar. Coincidentemente ou não, né, eu não acredito em coincidência, mas o Senhor, era Nina e a sua irmã, que estavam na minha frente. Mas até então a gente não se conhecia. Aí, nem depois tinha visto ele, tá, gente? Só exatamente. Pra constar. Momento nenhum. Eu imagino a hora que eu empurrei, era a irmã dela na época que eu empurrei, deve ter morrido de raiva. A Camila, ela tá aí filmando pra nós. Deve ter pensado assim, quem tá me empurrando aqui? Aí mais tarde, né, aí depois da ceia, o pastor Lucinho ali dando a palavra, e as duas resolvem tirar uma selfie. E quem que aparece lá na selfie? Intruso aqui, ó. Invadir mesmo. Beleza, acabou esse momento, acabou com o Confra Jovem, é hora de ir embora, né, amor? Aí que foi o mistério de Deus nas nossas vidas. Aí, deixa eu te contar. Na hora que a gente tava indo embora, né, eu, mas a Camila, a gente tá assim, a gente tava com pouco dinheiro, né, pra poder pagar passagem. Nós decidimos ir pro centro de Betim, porque ela tem muito mais opções de ônibus, né, e fomos eu e ela, andando a pé lá do poliesportivo, né, amor? Poliesportivo até o centro, pra gente poder pegar um ônibus, ou seja, passar lá mais rápido. Aí, no meio do caminho, que a gente tava indo pra lá, passou a van 60. A van que passa aqui no nosso bairro, né? Vocês conhecem a trajetória. Aí, a Camila falou, lá, Nina, vem o ônibus. Falei, então vamos pegar esse mesmo. Até pensei, tomara que ele pare pra nós, né? Porque a gente tava fora do ponto. Aí entramos. Aí... Quem estava lá dentro? Eu aqui. Isso mesmo, estava eu e a minha turminha aqui da igreja, né, que eu fazia parte na época. E elas entraram e a gente estava lá, fazendo uma bagunça. E dentro dessa mesma van tinha uma outra turma de carioca, né, que veio lá do Rio somente para assistir o Confra Jovem. Né, que aí temos nossos amigos, né, temos a Morgana, tem o Peter, tem a Nicole, tem o Vitor, né, tem bastante tempo que nós não vimos, mas faz parte da nossa história de uma forma ou de outra. Verdade. E carioca, como todo mundo sabe, é bagunceiro. Estava fazendo muita bagunça do lado direito da van. Eu estava do lado esquerdo junto com meus amigos. Sentei no chão, levantei, fiz uma bagunça. A gente estava naquela essência, né? Verdade, saindo do Confra Jovem, um agir muito grande do Espírito Santo. Aí, de repente, eu ouço os cariocas fazendo bagunça do outro lado. O que eu vou fazer? Vou me enturmar com eles. E quem que estava com eles? Nina e a Camila. E ali eu comecei a tumultuar, fazer bagunça, né, e juntar, e eles riam da gente, a gente ria deles. Ou seja, virou uma coisa só, uma bagunça só de um povo de Deus só ali dentro daquela van. Baguncinha santa, tá, gente? Tá? Santa, negócio não, santa mesmo. Aí um certo momento teve eu não me lembro se foi a Morgana, se foi a Nicole, que virou e falou assim, Nina escolheu esperar.
Não, foi o Vitor. Foi o Vitor? Foi o Vitor, isso mesmo. Abençoado de Deus. Tava lá mexendo no meu Facebook e a minha foto de perfil lá tava uma imagem e nela tava escrito escolhi esperar e a foto de uma noiva. Aí ele gritou lá, a Nina escolheu esperar. E na hora, né, como um chapolim colorado, minhas anteninhas de vinil já ficou em alerta. Falei, opa, eu acho que vai ser aqui. Mas enfim, aí nós chegou no. Eu fui o primeiro a descer, eu com meus amigos fomos o primeiro a descer. Só que aí no desespero eu comecei a passar o meu telefone para todo mundo, o WhatsApp para todo mundo. O telefone, tanto da Nina quanto da Camila, estava descarregado. Né? E eu falei, gente, me dá anota o meu número. Aliás, perdão. O meu telefone descarregou, não tinha como eu salvar de ninguém. Eu salvei só dos cariocas. Salvei de todos os cariocas, mas o delas eu não consegui salvar, porque o meu telefone descarregou na hora. E como os meus amigos já tinham descido da van e eu tava no desespero para pegar o telefone lá dentro, eu falei, anota meu número aí, gente, anota meu número aí. Não sabia se elas tinham anotado. Vim embora para casa, fiz um grupo, coloquei os cariocas, coloquei os meus amigos e falei, poxa, até agora não consigo, as meninas não me chamou. Tô achando que elas me enganaram e não anotaram meu telefone. Quando dá 2 horas da manhã, o que você mandou pra mim, amor? Pois é. Aí, quando a gente chegou em casa, mas a Camila, né, a gente foi deitar e tudo, a gente começou a selecionar as fotos pra gente poder postar. Aí, olhando uma foto e outra, olhando, aí quando pensa que não, o intruso aqui, ó, ele e mais um amigo dele lá atrás na nossa foto, a gente tirou uma selfie, se der eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver, e lá atrás, a Camila tá falando pra não colocar, eu vou colocar assim. E lá atrás estava ele e o amigo dele fazendo gracinha na nossa foto. Só que, gente, Deus ele é tão maravilhoso que ele faz as coisas todas sem a gente perceber. Momento nenhum eu vi o Tiago ali naquele lugar. Eles estavam o tempo todo atrás de nós. Eu não vi ele em momento nenhum. E o único momento que eu fui ver o Tiago foi no momento que a gente pegou a van pra ir embora. Aí, enfim, selecionei as fotos, e na van né? vocês ficaram calados o tempo todo, vocês não falaram nada. Né? Verdade. Só ria. Verdade. Aí, quando eu vi a foto, né, eu fui e mandei pra ele. Eu falei, olha só quem que apareceu aqui. Aí mandei a foto pra ele poder ver, né? Mandei lá no grupo pra todo mundo poder ver também. E... Aí eu peguei um gancho, né? Como ela mandou lá, eu coloquei, já salvei ela, salvei a Camila, coloquei no grupo. E aí começou o nosso grupo, né? Que a gente chamava de Mineirocas na época, né? Que eram os meninos lá do Rio e nós. E foi muito bacana, que nós construímos uma amizade muito boa, né? Uma amizade muito legal, dentro daquilo que o Senhor sempre espera de nós. Né? Foi buscando a Ele que nós nos conhecemos e formou-se essa amizade. Aí no decorrer dos dias foi se passando, e a gente brincando muito, né, no grupo. Eu convidei a Nina para almoçar, 7 dias depois que a gente tinha se conhecido. Foi. E nisso a gente lá no grupo a gente já brincava, né, que eu e a Nina ia namorar, que eu e a Nina, né, tava se conhecendo, as irmãs dela. Ele começou a mandar mensagens pra mim, sabe? Lá no privado. E as meninas, e as irmãs dela já me chamavam de cunhado, né? Ficava cunha, colocando uma pilha, botou pilha lá no grupo, pra ela mesmo, né, pessoalmente. E eu, de repente, chegou o dia que a gente foi... Primeiro detalhe, ela marcou comigo 11 horas, ela chegou, já era quase 2 horas no restaurante. Se eu não chegar atrasado nos lugares, não sou eu. Fiquei esperando muito tempo, só pra vocês começarem a entender como que foi suado a conquista. Aí chegamos, almoçamos e tal, bonitinho. Ao final do almoço, eu falei com ela, falei desse jeito com ela, queridos, falei dessa forma. Falei, olha, queria falar algo contigo, não gosto de você, não tô apaixonado por você, mas você é uma pessoa que eu vi, né, que eu me interessei, que eu vi que é uma pessoa de Deus, que é uma mulher que procura buscar o Senhor, e eu gostei disso. E eu decidi, né, de repente a gente ir conversando, quem sabe rolar alguma coisa. Aí ela deu um sorrisinho, né, meio que sem graça, né, e ficou meio assim, falou, deixa eu te falar. Aí eu falei, tem outra pessoa, né? Aí na hora ela foi, balançou a cabeça, né, meio com vergonha de falar e dizendo que sim. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu virei pra ela e falei assim, não, tranquilo,
qualquer coisa, eu tô correndo por fora. Falei mesmo. Beleza, mas aí a nossa amizade ela continuou, né? Nós não deixamos isso atrapalhar de forma nenhuma. Eu trabalhava relativamente perto, né, do trabalho dela. E ela sempre me chamava para poder ir lá, na hora que eu fosse embora. Eu largava o serviço mais cedo e ela me chamava para poder ir lá. E coincidentemente era na hora do almoço dela. Ela teve uma certa vez que, um desses dias que eu fui visitá-la, foi onde meu chão caiu. Por quê? Porque ela me apresentou para amiga dela e ela falou assim, esse aqui é meu amigo, meu irmão. E querido, você sabe, quando uma mulher te apresenta um homem como irmão, é porque lascou foi tudo. Aí eu dei um passinho para trás, dei um sorrisinho meio sem graça e fiquei ali, continuei, conversei lá com elas e tal, e fui embora para casa. Vim meio triste, meio angustiado, meio frustrado mesmo, porque falei, poxa vida, irmão é sacanagem, né? Podia ter que falar amigo, melhor amigo, meu irmão, mas tudo bem. Quando chegou à noite, eu lembro disso até hoje, não esqueço de jeito nenhum, né? Meu guarda-roupa, ele tinha um espelho em uma das portas, eu abri o guarda-roupa, eu comecei a orar, a falar com Deus, falei assim, Senhor, eu vou conquistar aquela menina. Eu vou conquistar ela, porque é uma coisa que eu aprendi, queridos. Deus, em alguns momentos, ele apresenta, mas depende de você. Você faz a sua escolha. Em cima dessa escolha, o que o Senhor faz? Ele vai trabalhar em cima dela. Ele vai testificar isso no seu coração e no coração da pessoa. Então eu escolhi a Nina. Eu escolhi a Nina como um futuro para mim. E falei, Deus, eu vou conquistar, eu não vou desistir. Aí o tempo foi passando, a gente foi conversando, a brincadeira dentro do grupo continuava, as irmãs delas, né? Continuavam, né? Sem saber que era o Senhor através delas intercedendo. Né? Teve um dia que ela estava. Aí ela foi e falou comigo, comentou comigo, né? Ela tava na verdade, ela estava meio triste. Ela estava muito triste e tal. E ela me chamou, foi aquele dia que você me chamou, não foi? Que eu fui lá pra casa, ficou na porta da casa do seu tio, era de noite, você estava chateado com algumas coisas. E naquele dia ela me confessou que o camarada não queria saber. Aí eu falei, opa! Verdade. E o que aconteceu? Olha como que Deus trabalha. O Diego nem sabe disso, ele vai saber agora, junto com vocês. No dia que a gente terminou tudo aquilo que estava atrapalhando a gente, né? Eu lembro que eu mais a outra pessoa que eu estava orando, a gente chorava e falava, mas por quê? Por quê? Porque Deus tinha falado com nós que não era da vontade dele, né? E a gente chorava, mas por que Deus? Por que Deus? Eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, não pergunte por quê, mas sim pra quê. Porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente que Deus ele faz pra poder fazer outra coisa maior do que aquilo que a gente tá esperando. Pode continuar. Aí nesse dia eu já tinha percebido, né, o semblante dela, porque quando a gente percebe, uma coisa que eu tenho aprendido, né, alguns dias atrás, eu tinha vivido isso com a Nina, né, porque assim, Deus ele ensina que a gente tem que perceber os detalhes, e eu percebi que o semblante dela tava diferente. Aí foi quando eu perguntei, ela foi e me disse, né, mas ali eu não quis tripudiar em cima, né, do cadáver. Consolei ela, fiquei com ela naquele dia e tudo mais, nós conversamos bastante e eu fui embora. Aí foi passando, a gente foi indo, foi consolidando, eu fui sempre falando, mas a gente foi sempre conversando, foi fono, até que um dia, né, foi no Dia dos Pais do ano de 2014, foram 2 meses depois que a gente conheceu. Aí ela tava triste com algumas coisas, né, eu chamei ela, convidei ela para sair, fomos no Parque dos Mangabeiras. Foi um passeio muito bacana, foi legal, porque assim, ela se distraiu, porque ela não tava legal. A gente foi lá, aproveitou bastante o parque. Comi demais. Comeu bastante. E naquele dia, queridos, eu percebi que ela queria alguma coisa comigo. Porque ela ela vinha, puxava o meu braço, mas eu segui firme ali, eu me fiz de difícil, porque ela uma vez me rejeitou. Mas tudo bem. Fomos embora, foi um passeio muito legal, foi um domingo assim muito gratificante, né, amor, pra nós aquele dia. E a semana se passou e ela visitou, ela veio, eu fui convidado para um chá de bebê no sábado seguinte, dia 16,
E eu chamei ela pra ir comigo, né? Ela não conhecia ninguém lá, falei assim, vamos, bora. Quando chegou lá, né, aí eu apresentei ela pra minha mãe. Você não conhecia minha mãe, não, né? Não, apresentei ela pra minha mãe, apresentei pra todo mundo e apresentei ela pra um amigo nosso, chama Thiago. Ele mora em Londres, até passando uma temporada com a gente aqui no bairro aqui. Aí eu apresentei e falei assim, minha amiga, ninguém começou a falar, amiga? Que amiga? Isso não é amiga a lugar nenhum. Quando que um amigo vai convidar outra amiga pra um lugar que ela não conhece ninguém? Sabe? E assim, e no meu coração, eu já sabia, tinha certeza. Já começava a desconfiar dela por causa do domingo no Parque Mangabeira, mas ela ainda não tinha dado nenhum indício, nenhuma certeza. Aí acabou o chá de bebê, nós descemos para casa de um amigo nosso, né? A gente foi assistir um filme, né? Nós e os jovens lá da igreja. E ali ela começou, meio que deitava no meu ombro, né? Pegava na minha mão, fazia um carinho na minha cabeça. Eu falei, Senhor, o Senhor tá aqui. O Senhor tá nesse negócio. Assistimos o filme. Assistimos o filme normal, levei ela para casa depois do filme. Era mais ou menos umas meia-noite quando eu cheguei na casa dela. A gente ficou conversando ali e tal. Aí eu falei assim. Aí eu tomei coragem de novo, falei com ela, você aceita namorar comigo? Aí ela olhou meio que sem graça assim, fez assim, deu um sorriso, assim, ó. E ali foi o começo, queridos, da certeza da nossa história. E pra vocês verem como é que eu sou muito doido, né? A minha fé no nosso relacionamento era tão grande que 3 dias depois, né, eu convidei ela para comer uma pizza. Aí eu tinha comprado um anel. Já tinha preparado tudo, querido. Isso foi no domingo. A gente começou a namorar no sábado, né, de madrugada. No domingo eu comprei um anel. Um anel prata. Tá aí não, né, amor? Não. Quebrou. Ela deixou quebrar. Mas tá guardadinho. Aí eu comprei um anel. E eu não sei eu não lembro agora o que eu fiz para eu conseguir a numeração do dedo dela. Não lembro agora. Mas aí eu chamei ela para ir na pizzaria na terça-feira, dia 19. Né, nós fomos lá comer uma pizza, ela foi e sentou. Gente, case com alguém que grave todas as datas, viu? Aí ela chegou, sentou, eu chamei o garçom, né? Primeiro ela escolheu a pizza, né? Você escolheu a pizza. Qual que você escolheu, você lembra? Eu tinha escolhido de... frango? Não. Foi 4 presunto e mussarela. Presunto e mussarela. E eu tinha escolhido a de frango com catupiry. Foi. Que ela não gosta. Não gosta. Aí chegou lá, depois que ela foi ela sentou lá na mesa e tal, tomou seu lugar, eu levantei e falei assim, peraí só um minutinho que eu vou ali. Eu fui conversar com o garçom. Aí eu peguei o anel, falei com o garçom que ó, você vai colocar nessa, que no caso foi a que ela pediu, e vai entregar o pedaço pra ela. E se você chegar, vai partir e colocar o pedaço pra ela, que ela vai comer. Voltei pra mesa, esperamos, a pizza vai e chega. Onde que coloca o anel? No frango com catupiry. Ele chegou e tá assim, essa aqui é da senhora, né? Você vai me dar? Não, eu pedi, foi a de presunto com mussarela. Ele, não, a senhora vai comer essa. Assim, ele deu a que ela não queria, mas assim, ele pelo menos ele entendeu parte do propósito, né? Que era entregar o anel. E ali ela viu aquele anel e assim, eu pude ver os olhos dela brilhar, mas assim, eu creio que ela deve estar pensando assim, nossa, que menino louco é esse? A gente conhece tem 2 meses, tem 3 dias que nós estamos namorando. Mas isso chama-se fé, queridos. Isso chama-se certeza. Eu sabia do que Deus tinha para nós. E a minha vida, há alguns anos atrás, né, eu atirava a tudo quanto é lado, né? Igual aquela música lá do Tropa de Elite. Para, pá, 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 pá. E saía atirando para tudo quanto é lado. Sem entender o que Deus tinha, na verdade, para mim. Quando uma vez eu aprendi com o pastor Lucinho que quando você quiser ser feliz com alguém, você precisa ser feliz sozinho. E eu comecei a caminhar, comecei a fazer essa caminhada, comecei a trilhar diferente a minha vida com Deus. E falei assim, ó, eu quero viver feliz com o Senhor. Se não for feliz com o Senhor, não adianta, porque eu sei que eu não vou ser feliz com ninguém. Foi aí quando Nina surgiu no meu caminho, quando eu entendi o propósito de Deus e quando eu decidi investir. E Deus gosta de gente ousada. E eu creio que, né, diante de tudo que nós contamos, eu fui ousado. E assim, e ela foi, aceitou, né? E o nosso relacionamento, o nosso namoro, ele foi bem breve, né? Porque com 4 meses de namoro, nós começamos no dia 17
16 para 17 de agosto. Marcamos o noivado em dezembro, ou seja, dia 11 de janeiro nós noivamos e casamos dia 21 de março do ano seguinte. Ou seja, namoro, noivado e casamento foram 7 meses, né? E mais 2 meses aí de amizade, 9 meses no total. E nós fomos e casamos. Nós estamos caminhando agora para o 5º ano de casado, graças a Deus. Temos um filho lindo, né? De 1 ano e 6 meses. Eu ia colocar ele aqui, mas ele está ali dormindo, né? Assim, e nosso casamento, queridos, e dentro de outra coisa que eu aprendi com o meu pastor, né? Pastor Valmir, homem de Deus nas nossas vidas, que um homem e uma mulher, vice-versa, nunca vão conhecer um ao outro na sua totalidade. Porque todo dia você aprende coisas novas. Então por que eu ia ficar namorando 2, 3, 4, 5 anos se eu sei que ainda não vou conhecer ela totalmente? Tem coisa que eu aprendo com ela, que ela faz diferente, que eu não sabia, e da mesma forma eu e ela também não sabia. Então assim, nunca desista do que o Senhor tem para você. Mas primeiro você tem que entender que primeiro você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Não adianta você tirar para tudo quanto é lado buscando alguém, buscando algo, sem antes entender que você é quem te faz feliz primeiro. Senão, não adianta, queridos. Não adianta, até mesmo porque Paulo falou, né? Eu aconselho que vocês não se casem. Se for para pegar fogo e se abrasar, aí é melhor se casar. Então, queridos, esse é o nosso breve testemunho de hoje, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, né? Que nós venhamos fazer próximos aí com a direção do Senhor, voltado para a palavra. Decidimos contar nessa história hoje, para quem não nos conhece, nos conhecer um pouquinho mais, e quem já conhece, conhecer mais um pouco e ver a nossa cara, né, amor? Deus abençoe cada um de vocês. Pois é, gente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos os dias. E os nossos vídeos ele vai ser voltado dentro de um tema que nós trabalhamos com jovens, que é viciados em Jesus, ou seja, totalmente dependente dele, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Pois é. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido qual o propósito desse vídeo. Saiba que para tudo há um tempo. Deus, ele planejou isso tudo pra gente estar aqui hoje. E da mesma forma... Morria de vergonha. Verdade. E da mesma forma, ele tem planejado maravilhas para sua vida. Apenas creia e corra atrás daquilo que o Senhor tem para você. Não desista nunca, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E fica ligadinho, que vai ter mais vídeos. Isso tá aí. Bom? Vocês querem beijinho, né? Beijinho na osso. De casquinha bonita!